Chapeuzinho Vermelho, uma aventura borbulhante. Há muito tempo, em um país bem parecido com o nosso, vivia um menininho. Seu nome era Thomas, mas por alguma razão, todos o chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Os pais de Chapeuzinho Vermelho eram donos de uma acolhedora pensão, e as pessoas vinham de longe para provar seu borbulhante e famoso refrigerante. Chapeuzinho Vermelho adorava encontrar os viajantes e ouvir as histórias dos perigosos confrontos com audaciosos salteadores e terríveis lobos. Certo dia, Chapeuzinho Vermelho começou a se preparar para visitar sua avó, como fazia todas as semanas. Com uma cesta cheia de deliciosas guloseimas e refrigerante suficiente para uma semana. O favorito da vovó, pensava Chapeuzinho Vermelho, ao colocar o garrafão do famoso refrigerante em sua cesta. Chapeuzinho Vermelho vestiu seu adorado casaquinho vermelho, pegou sua cesta e partiu para a casa da avó. Como sempre, sua mãe o alertou: não saia do caminho por nada neste mundo. Isso porque todos sabiam que um lobo feroz e faminto vagava pela floresta, e sair do caminho significava ser devorado quase com certeza. Chapeuzinho Vermelho saltitava pelo caminho, sem saber que o lobo, escondido, o observava. Ele daria um lanchinho saboroso, murmurava o lobo, lambendo os beiços. De repente, Chapeuzinho Vermelho parou e gritou entusiasmado: maçãs maduras! Tenho que levar algumas para a vovó. Ao ouvir isso, o lobo pensou: então a vovó está esperando por ele, não é? Talvez eu possa comer 2 lanchinhos saborosos em vez de um só. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho tentava alcançar as maçãs. Havia um arbusto espinhoso no caminho, e para não rasgar seu casaco nos espinhos, Chapeuzinho Vermelho tirou-o e colocou-o sobre uma pedra perto dali. O lobo então teve uma ideia. Apanhou o casaco e fugiu correndo para a casa da avó. Ao chegar à porta da casa da vovó, o lobo parou e espremeu-se para caber no casaquinho do menino. Então bateu à porta. A vovó, que enxergava muito mal, abriu a porta, viu o casaco vermelho e disse: entre logo, Chapeuzinho Vermelho. Vamos tomar um pouco desse borbulhante refrigerante e comer uma boa fatia de bolo? Mas assim que a vovó virou as costas, o lobo saltou sobre ela e em um segundo já havia engolido inteirinha. Agora me disfarço de vovó e como o menino de sobremesa, pensava o lobo, admirado com seu plano brilhante. Vestiu um dos vestidos da vovó e colocou uma de suas perucas sobre suas grandes e longas orelhas. Abotoou a roupa, sentou-se à mesa e esperou ansiosamente por Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho chegou à casa da vovó, sem fôlego de tanto correr. Vovó, ele gritava, roubaram meu casaco. Eu saí do caminho por apenas 1 minuto e ele desapareceu. Ao ver que a avó não corria para recebê-lo, Chapeuzinho Vermelho ficou preocupado. Senhora está aí? Perguntou entrando na sala escura. Vovó?
disse ele. A senhora está diferente? Está se sentindo mal? Eu estou bem, meu querido, disse o lobo com voz suave. Chegue mais perto. Vovó, que olhos grandes a senhora tem, disse Chapeuzinho Vermelho, sentando-se à mesa. São para ver você melhor, meu querido, disse o lobo com uma voz cantada. Mas que orelhas grandes, vovó, disse Chapeuzinho Vermelho. São para ouvi-lo melhor, meu docinho, respondeu o lobo, com um sorriso cheio de dentes. E vovó, que dentes enormes a senhora tem, exclamou o Chapeuzinho Vermelho. São para comê-lo melhor, rugiu o lobo. O quê? Gritou Chapeuzinho Vermelho. Não me coma! Você é minha sobremesa, rosnou o lobo. A vovó estava deliciosa, mas não foi o suficiente para me satisfazer. Com você, minha refeição vai ficar completa. Aterrorizado, Chapeuzinho Vermelho olhou em volta, procurando desesperadamente um meio de escapar. Então lembrou-se de sua cesta e teve uma brilhante ideia. Espere, tenho algo muito mais saboroso que eu, gritou Chapeuzinho Vermelho, agarrando o garrafão do refrigerante favorito da vovó de sua cesta. Mais saboroso que você? Gritou o lobo com sua voz de trovão. Arrancando o garrafão das mãos de Chapeuzinho Vermelho, o lobo tomou todo o refrigerante, suficiente para uma semana inteira, de um gole só. Logo em seguida, o lobo começou a bufar. Ai, 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 resmungava o lobo. Então, de repente, ele deu um enorme arroto e de sua boca voou a vovó. Enquanto o lobo cambaleava resmungando, Chapeuzinho Vermelho pegou o garrafão vazio e atirou-o na cabeça do lobo, que caiu desmaiado. Então, rapidamente, amarrou as patas do lobo com um par de meias grossas de lã da vovó. O lobo acordou com um grande galo na cabeça. Minha pobre cabecinha, reclamava. Comer vovozinhas está se tornando muito perigoso. Essas palavras deram a Chapeuzinho Vermelho uma ideia. Se você prometer nunca mais devorar ninguém, ele disse, eu garanto que poderá ter todo o refrigerante que quiser. O lobo concordou prontamente. Dali em diante, a cada semana, a caminho da casa da vovó, Chapeuzinho Vermelho deixava um garrafão de refrigerante borbulhante na floresta para o lobo, que o bebia avidamente, sem se importar com seus embaraçosos efeitos colaterais. Fim.